tá? Então, acho que muito importante quando você vai falar sobre Tantra com o seu parceiro, em primeiro ponto, você entender, você ter dentro de você que o sexo é amor, é conexão, é vida, é celebração e não putaria, tá? E não putaria, que é incrível isso, é uma conexão incrível. Então, dentro de você, você sente que você não tá indo lá falar com ele, nada sujo, nada feio, mas algo lindo, algo que é belo, que é incrível, né? Então, em primeiro lugar, para você não ter medo, você tem que entender isso dentro de você, tá? Segundo lugar, você entender qual é a sua necessidade em relação ao Tantra. Qual que é o motivo que te leva ao Tantra? Por que você está buscando o Tantra? Quais são os seus motivos, né? Por exemplo, os meus motivos que me fizeram chegar ao Tantra, eu tinha um relacionamento com uma pessoa que era compulsivo por sexo. E eu tava sem libido, eu não queria fazer sexo. Então, ele queria fazer sexo toda hora e eu não queria fazer sexo nunca. E daí eu li uma reportagem sobre Tantra e eu entendi que o Tantra iria aumentar a minha libido e equilibrar a dele. E daí eu falei, opa, vai dar bom. Então, esse foi o meu motivo, né? Agora, se dentro de mim eu achasse, mas ter vontade de fazer sexo é algo feio, é algo errado, é algo sujo, daí eu tô num problema. Entenda a sua necessidade. Por que você está buscando Tantra? Qual é a sua necessidade nisso, tá? E daí a gente chega justamente aí nesse lugar, de levar isso pro outro, tá? Como que a gente pode levar isso pro outro sem que ele pense mal da gente? Primeiro ponto, você pode contextualizar, tá? O que é contextualizar? Você não precisa necessariamente ir direto ao ponto. Você pode contextualizar, começar a falar, trazer referências. Hoje, por exemplo, se vocês abrirem lá na Netflix, tem uma série, acho que chamada A Cura, alguma coisa assim, me corrijam se eu estiver errada, porque eu assisti já faz um tempo, mas que tem um segundo episódio que é sobre Tantra. De repente, vocês não poderiam chamar, olha que legal, que eu vi aqui no Netflix sobre Tantra, olha que interessante, de repente não seria um caminho. Outro dia também eu vi que saiu uma reportagem falando que a Angélica e o Luciano Huck, eles praticam sexo tântrico e que esse é o segredo do relacionamento deles durarem tanto tempo. De repente, você pode contextualizar trazendo reportagens, né, séries, vídeos, compartilha vídeos da Samagra, né, artigos. Vocês podem contextualizar isso, porque a pessoa pode ser que nunca tenha ouvido falar de Tantra. Contextualize antes de conversar, porque pode ser que a pessoa não saiba o que é Tantra. Antes de eu chegar ao Tantra, a única coisa que eu tinha ouvido falar de Tantra era a palavra sexo tântrico, tá? E alguém te falasse assim, eu jamais imaginei que eu seria uma terapeuta tântrica. Então, assim, o que é uma terapeuta tântrica? Eu tinha em mim que Tantra era sexo tântrico. Eu só sabia disso, né? E eu não tinha conhecimento. Quando eu já conhecia o Osho, quem não sabe quem é o Osho, ele é muito responsável pelo Neo-Tantra, né? O Osho criou as meditações tântricas e eu já conhecia o Osho há muito tempo e eu lia sobre meditações e eu nunca tinha lido, nunca tinha focado nessa parte de Tantra. Quando eu cheguei no Tantra, eu falei, nossa, o Tantra tem meditação e meditação do Osho. E, enfim, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava, porque eu não tinha conhecimento sobre o que era realmente o Tantra. Então, talvez essa pessoa que você vai falar de Tantra, ela não tem conhecimento. Então, você pode preparar esse terreno, trazer esse conhecimento, essa contextualização, trazendo vídeo, trazendo artigos, reportagens, né, a série da Netflix. Você pode contextualizar o que é, explicar para a pessoa o que é, porque às vezes a pessoa acha que... Eu achava, por exemplo, que Kama Sutra, aquelas várias posições, era Tantra, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Tantra. Aquilo não é Tantra.
Então, é importante que você contextualize para a pessoa exatamente o que é. Porque, às vezes, você pode saber que o Tantra não é sujo, não é feio, tal, mas, às vezes, o outro tem uma visão deturpada. Então, você contextualiza para ele, tá? Segundo lugar, você entender qual é a sua necessidade em relação a isso. Por que você está buscando o Tantra? Cada um vai ter o seu ponto, tá? Porque não significa que as pessoas querem buscar o Tantra só porque tem uma vida sexual ruim. Às vezes a vida sexual é boa, mas você quer melhorar. Às vezes o relacionamento é bom, mas você quer melhorar. Você quer subir o nível. Então, às vezes pode ser que a vida sexual não seja satisfatória. Pode ser várias questões, pode ser que exista disfunções sexuais, que exista falta de desejo, ou compulsão por sexo, por masturbação, podem ter várias questões, tá? Enfim, mas você precisa entender qual que é a sua necessidade e expor isso para o outro. E daí, quando você expõe isso para o outro, a gente precisa chegar num lugar de vulnerabilidade. Que espaço é esse de vulnerabilidade? Quando eu falo para o outro, eu preciso falar da minha necessidade. Então eu estou me mostrando frágil, porque eu estou mostrando para ele que eu preciso, que eu tenho uma necessidade que precisa ser suprida, que eu preciso melhorar algo, né? E muitas vezes é constrangedor. Às vezes é constrangedor falar para o outro sobre a minha dificuldade de ter orgasmo, sobre a minha dificuldade de ter prazer, sobre se eu sou homem, então a minha dificuldade de ter um tempo de ejaculação melhor, a minha dificuldade de ter uma ereção, né, eu entro nesse lugar onde eu me sinto muito constrangido, mas é nesse lugar que a gente acessa a nossa humanidade, e é muito importante que se você tem medo do julgamento do outro, que você inclusive exponha esse medo para o outro, que você inclusive mostre, fale sobre isso, né? Eu queria falar para o outro assim que eu quero ter um relacionamento com conexão com você, mas eu me sinto muito insegura, porque e daí você pode de repente até relatar um fato sem julgamento. Tal dia eu abri sobre isso, e a sua reação foi X, 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 né? Então você se posicionou de tal forma, então eu fico muito constrangida em trazer essa questão para você, mas isso é algo que é muito importante, porque eu entendo as suas questões, sempre valido o outro, nunca coloco o outro como errado, mas mostre para o outro que você tem as suas questões, e daí pergunta para o outro, como que a gente pode, né? Dentro das suas questões, dentro das minhas questões, a gente conseguir solucionar isso. Proponha, não chega trazendo a resposta pronta, tá? Não traga a resposta, pergunte como que a gente pode. Cheguem nessa resposta juntos, porque daí vocês conseguem criar essa conexão, criar essa intimidade. Porque quando eu já estou com a resposta pronta, eu estou falando, você vai fazer isso, isso, isso para me agradar. É assim que eu quero que você faça. Então, você já está com a resposta pronta. Então, proponha para ele. O que a gente pode? Como que a gente pode introduzir o Tantra para resolver essa minha necessidade? Né? Como que a gente pode resolver essa minha necessidade? Eu pesquisei o Tantra, eu acho que o Tantra seria uma possibilidade. O que você acha? Porque daí eu não estou introduzindo o Tantra falando você vai vivenciar o Tantra, né? Mas eu estou trazendo essa questão para ele. De repente ele pode falar, não, mas mas é por causa das preliminares, então agora eu vou fazer as preliminares. De repente ele vai querer propor outra coisa antes de chegar, de repente vocês podem experimentar algo antes ainda de chegar a isso, né? E isso pode ser desenvolvido, tá?